Bom, já na aula de eletrônica, a primeira coisa que eu vou estar falando para vocês é qual é o objetivo da eletrônica hoje. No que a gente mais usa a eletrônica. Nós sabemos que a eletrônica, com o tempo, ela tem se diminuindo de tamanho, tá? Então eu tenho aqui, pessoal, uma placa, inclusive é uma placa de televisão, de um flyback, tá? É o que é ligado ao tubo da TV, mas para vocês darem uma olhada, como que está disponibilizado aqui os componentes. Então é uma placa tradicional. A manutenção de uma placa eletrônica deve-se usar a pulseira, tá? Eletrostática, para fazer manutenção. Por quê? Todo corpo possui energia. Se eu não usar essa pulseira, eu estou passando energia para os componentes. Então alguns componentes eu vou estar danificando. Então, primeiramente, eu tenho que tomar um cuidado muito grande em armazenar minhas placas, seja de computador, seja de equipamento, de alguma máquina. Então é importante vocês terem em mente que o manuseio da placa é essencial e também o local que vai ser guardado, tá? A forma que vocês vão estar armazenando as placas, senão a placa vai queimar antes de você usar. Então nós temos aqui uma placa, nós vamos estar aprendendo na aula cada componente, cada função de uma placa eletrônica, tá? Os componentes aqui mais usados. No caso, o curso é voltado para a parte industrial, mas também são iguais os componentes aqui, no caso, para a TV. Então a gente vai falar sobre capacitores, resistores, diodos, vai falar sobre circuitos integrados, nós vamos falar sobre capacitores eletrolíticos, sobre diodos Zener, nós vamos estar falando sobre vários equipamentos que compõem aí a eletrônica, tá? Então nós temos aqui uma placa, como se faz manutenção na placa, como que você consegue detectar um defeito, tá? A eletrônica exige que você tenha um esquema, o esquema eletrônico, assim como a elétrica, assim como o esquema do comandos elétricos. Mas existem algumas manutenções que são feitas na placa que a gente consegue identificar o defeito e o erro. Então eu vou estar ensinando para vocês como se faz uma solda, como que tira um equipamento, um componente, sem que você danifique aqui atrás, tá? A trilha, isso é muito importante, a forma correta de você fazer a manutenção sem que você danifique o componente e também a trilha, isso é essencial. E a solda, como se deve se fazer uma solda. Você não pode ter corrente de vento para evitar aí uma solda fria, ok? Então nós temos uma placa aqui com a eletrônica convencional. Para vocês terem uma ideia, quando eu falei no começo da aula que a eletrônica ela vai se diminuindo, ela vai com o tempo chegando, tornando-se um tamanho reduzido, eu vou mostrar para vocês agora a eletrônica, tá? A eletrônica usando aqui o SMD, que são os micros componentes. Então todos esses componentes pequenos são iguais àqueles que eu mostrei para vocês. A gente tem diodo, transistor, resistor, capacitor. O capacitor ainda não se conseguiu reduzir o tamanho dele. Devido ao quê? Devido à função dele na placa, devido ao armazenamento de energia e o filtro de corrente, tá? Então, o SMD é o mais usado hoje em computadores, em máquinas. Por quê, pessoal? Porque é feito em alta escala, através de robôs. É feito em alta escala a manutenção, a construção da placa. Esse tipo de placa também exige o mesmo cuidado de manutenção. Usar também a pulseira eletrostática para não queimar os componentes. Fazer a manutenção correta, a gente vai estar ensinando para vocês aqui, tá? Como que se limpa uma placa, os cuidados que você tem que ter para você não danificar essa placa aqui. Saber qual é a função de cada componente dentro de uma placa e a manutenção de alguns componentes, porque tem muitos componentes aqui que é difícil você conseguir dar uma manutenção. E da parte de trás nós temos aqui a trilha, tá? A limpeza, a manutenção de como que é feita a trilha. Muitas pessoas hoje, né, falam que esse tipo de placa aqui, ó, ela é uma placa que deu problema, você joga fora. Existem alguns equipamentos que realmente não compensa a manutenção, porque fica caro, tá? E não tem o que? Confiabilidade.
Você não tem confiabilidade de colocar uma placa em determinado equipamento que você fez uma manutenção. Então acaba sendo descartável mesmo. É o que acontece hoje com várias placas de SMD. Mas a gente vai estar aqui para mostrar para vocês o que dá para se fazer de manutenção. E o que dá para se fazer para você fazer uma manutenção preventiva para evitar que a placa queime, que hoje o grande vilão da eletrônica é a temperatura e o pó. Então, o curso de eletrônica é voltado para componentes eletrônicos, manutenção, o uso adequado do ferro de solda. A gente vai aprender também a extrair componente, a trocar componente, e a gente vai aprender a detectar defeitos através aí do famoso teste visual e também usando o multímetro, tá, pessoal? Então, nessa aula de hoje a gente falou sobre placas e a gente falou também sobre placas SMD e as placas convencionais. Na próxima aula a gente vai começar falando de cada componente que compõe a eletrônica.